E na última semana, a Fórmula 1 anunciou a entrada do Grande Prêmio de Madrid no seu calendário a partir de 2026, e esse foi um assunto bastante polêmico e discutido nas redes sociais, entre especialistas, entre fãs, torcedores, apaixonados pela categoria, que não ficaram nada contentes com essa notícia, com a entrada de mais uma corrida de rua no calendário da Fórmula 1, e que levanta o questionamento, afinal, quantas corridas de rua serão necessárias para que a Fórmula 1, para que a Liberty Media se contentem? Será que essas novas provas que entram no calendário vão passar a tomar o lugar dos circuitos clássicos que fizeram a Fórmula 1 se tornar o que ela é hoje? Pensar em Spa, Monza, Interlagos, será que essas pistas serão deixadas de lado para que os circuitos de rua ganhem cada vez mais espaço? Bem, isso é um pouco do que a gente vai discutir no vídeo de hoje, que a gente vai tentar responder. Então, meu nome é Felipe Salchuk, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e vamos falar um pouquinho de Fórmula 1 agora. Quando eu penso na Fórmula 1, uma das primeiras coisas que vem à minha cabeça são os circuitos clássicos, que ao longo da história proporcionaram tantas corridas memoráveis e momentos históricos, corridas disputadas em autódromos, em pistas construídas especialmente para a prática do automobilismo. Então, quando eu penso na Fórmula 1, me vem a imagem de Spa, de Monza, de Silverstone, de Suzuka, de Interlagos e por aí vai. É claro, as corridas de rua sempre foram parte da Fórmula 1 e ajudam a contar a história do que é essa categoria e ajudaram a Fórmula 1 a se tornar o que se tornou, que é a principal categoria do automobilismo mundial. É óbvio, você não consegue desvincular a Fórmula 1 de Mônaco, por exemplo, que é uma corrida de ruas super travada, mas que faz parte da essência do que é a Fórmula 1. Mas para a gente começar a entender melhor esse processo desse boom que a Fórmula 1 tem passado com a entrada de corridas de rua no calendário de maneira cada vez mais frequente, até 2007, apenas 2 corridas de rua faziam parte do calendário da categoria, sendo elas Mônaco, é lógico, e Melbourne, na Austrália. Hoje, em 2024, para o calendário dessa temporada que ainda vai se iniciar, teremos Jeddah, na Arábia Saudita, Melbourne, na Austrália, Baku, no Azerbaijão, Miami, nos Estados Unidos, Monte Carlo, em Mônaco, Singapura e Las Vegas. Isso representa praticamente 1/3 do calendário da Fórmula 1 e que ainda irá aumentar nos próximos anos, com pelo menos a entrada do Grande Prêmio de Madrid, que foi, como eu falei na introdução do vídeo, foi anunciado na última semana e que gerou toda essa polêmica envolvendo os circuitos de rua na Fórmula 1. E até a chegada da Liberty em 2017, a Fórmula 1 passava por um momento complicado, com as equipes, em sua grande maioria, quebradas financeiramente, com uma popularidade em baixa, até que a Fórmula 1 entrou praticamente em liquidação e a Liberty Media assumiu o controle da categoria e iniciou um processo completo de transformação, uma revolução mesmo da categoria. E aos poucos ela começou a se valorizar, muitos patrocinadores de peso entraram na Fórmula 1, tanto em negócios com a própria categoria ou individualmente com as equipes. Os times começaram a se tornar mais saudáveis financeiramente. A criação do teto orçamentário também teve um papel importante nessa história, que ajudou a nivelar as equipes para que não tivesse uma pequena parte gastando uma quantia muito grande e as equipes menores com menor investimento ficando muito para trás. Então isso ajudou a nivelar tanto esportivamente quanto financeiramente a categoria e, é claro, o engajamento, que evoluiu muito ao longo desses últimos anos, especialmente, se você pensar, no Drive to Survive, a série do Netflix, que conta os bastidores da categoria e que foi responsável por atrair uma surpreendente geração completamente nova para a Fórmula 1, rejuvenescida, engajada nas redes sociais, com seus pilotos favoritos, com as suas equipes, e aos poucos isso foi tomando uma forma, uma evolução muito grande, e hoje é uma Fórmula 1 completamente diferente sob o comando da Liberty Media, com um público rejuvenescido, engajado, com as equipes
em sua grande maioria saudáveis financeiramente, muitos patrocínios de peso, então pode-se dizer que a Fórmula 1 voltou ao seu devido lugar após um período de dificuldade. E nessa nova Fórmula 1, em que prioriza cada vez mais o lado comercial e lucrativo da categoria, uma saída da Liberty ou uma estratégia é investir cada vez mais justamente nas corridas de rua. Porque uma corrida de rua, você faz ela dentro de um grande centro, populoso, mais próximo das pessoas, porque normalmente um autódromo demanda um espaço, um terreno muito grande, costuma ser em regiões mais afastadas dos grandes centros e que acaba atraindo especialmente os apaixonados, aqueles que realmente amam o automobilismo, amam a categoria e se interessam de fato por aquilo, para ir atrás de acompanhar e assistir essas provas ao vivo. Quando você realiza os grandes prêmios de Fórmula 1 dentro da cidade, você monta essas corridas de rua dentro dos grandes centros, como é o caso de Miami, é o caso de Las Vegas, Jeddah na Arábia Saudita, você abre para um público maior que talvez não tenha tanto contato ainda com a categoria, mas que vê toda aquela movimentação na cidade, repercussão na mídia, porque é claro que isso tem um impacto muito importante, e você abre o seu leque de possibilidade para pessoas que podem investir, consumir aquele conteúdo, consumir a Fórmula 1 e, claro, gerar mais dinheiro para a categoria e para a Liberty Media. Só que as corridas de rua têm um pequeno problema, em que geralmente são provas chatas, artificiais e que não têm a essência do que é a Fórmula 1, daquilo que criou essa áurea, que criou a essência da Fórmula 1 ao longo de todas as décadas passadas e que fizeram a Fórmula 1 se tornar a grande categoria do automobilismo que é. Então, neste momento a gente percebe que quem comanda a categoria está cada vez mais se preocupando apenas com o show, com o espetáculo que envolve os grandes prêmios e cada vez menos com o produto na pista, que para o fã mais aficionado, que acompanha há mais tempo e que é apaixonado pelo esporte e não por todo esse circo da Fórmula 1 que é montado em volta, acaba sendo prejudicado, porque as corridas de rua são um produto, em sua grande maioria, piores, mais chatos de assistir, mais cansativos, mais repetitivos e que não mexem com o coração, com o sentimento daquele fã do esporte que está acostumado e assiste há décadas e décadas as provas icônicas, como eu falei anteriormente, de Suzuka, de Interlagos, de Silverstone, de Monza, porque esses são os palcos que fizeram com que a Fórmula 1 se tornasse o que ela é hoje. E cada vez mais a gente vê essas provas de rua fazendo parte do calendário, eventualmente podendo substituir algumas dos circuitos clássicos que podem não se modernizar ou não cumprirem tanto com essas novas regras, essas novas determinações da Fórmula 1 que visam esse lado muito mais comercial e buscando atingir o maior número de pessoas possíveis que um circuito de rua dentro dos grandes centros, das grandes cidades, permite que a categoria atinja, que um autódromo mais clássico, mais afastado, não tem o mesmo alcance e, claro, isso pode diminuir a audiência, os lucros, o número de pessoas interessadas. Então, neste momento, a gente percebe que é uma Fórmula 1 que tem se afastado um pouco do seu público verdadeiro, daquele que contribuiu para a categoria se tornar o que é, e que vai ficando de lado com uma Fórmula 1 cada vez mais artificial, recheada de provas chatas, repetitivas, e em que o produto na pista, que é o que importa, acaba sendo deixado de lado, em segundo plano, para que haja uma priorização com tudo aquilo que envolve a Fórmula 1 e esse circo que está se tornando, não necessariamente no mau sentido, porque é claro que é importante a divulgação, a mídia, publicidade, a presença de pessoas famosas, tudo isso contribui para o crescimento da categoria. Mas é possível perceber que o produto na pista, que foi o que moldou a Fórmula 1 para o que ela é hoje, tem começado a ser deixado de lado, e isso preocupa os fãs e é um dos principais motivos que causa tanta discórdia nas redes sociais,
Você vê muitas pessoas, jornalistas, especialistas, debatendo sobre em que a Fórmula 1 talvez esteja começando a perder essa essência, com medo de que daqui a alguns anos ou décadas se torne uma Fórmula E apenas com circuitos de ruas, que acontecem dentro das grandes cidades, e os clássicos, os palcos que tornaram a Fórmula 1 o que ela é hoje, sejam deixados de lado e substituídos por essas pistas, como eu falei, artificiais. Então, afinal, de quantas corridas de rua a Fórmula 1 precisa? Quantas serão suficientes para que a Liberty Media e a categoria se contentem, pensando no planejamento e na formação do calendário para as temporadas que vêm pela frente? Bom, eu acho que ainda veremos novas corridas de rua que entrarão nos próximos anos. Por exemplo, recentemente a Fórmula 1 registrou os direitos para um futuro grande prêmio de Chicago. Seria mais uma corrida nos Estados Unidos. Claro, ainda não quer dizer que será algo para o futuro, nem no futuro próximo, para os próximos 10 anos. Não quer dizer muita coisa, mas significa que a Fórmula 1 ainda está pensando em novas corridas de rua, investindo mais ainda em um grande prêmio em solo americano. A cidade de Osaka já demonstrou interesse claro e aberto em receber um grande prêmio também. Osaka, que é uma das cidades mais populosas do Japão, o Japão que já tem o histórico icônico Grande Prêmio de Suzuka. Então, quanto será suficiente? Não sabemos, mas eu acredito que no futuro ainda teremos mais corridas de rua, só que a Fórmula 1 tem que balancear, porque enquanto o lado comercial e lucrativo é fundamental, desde que a Liberty Media assumiu, ela tirou a Fórmula 1 das cinzas, que sabe-se lá como a categoria estaria hoje se a Liberty Media não tivesse assumido, porque a Fórmula 1 estava realmente mal das pernas, com equipes quebradas financeiramente, sem perspectiva de futuro, e a Liberty Media trouxe a Fórmula 1 de volta aos holofotes, com engajamento, um público rejuvenescido, com equipes hoje lucrativas. Então, a Fórmula 1 não pode se dar ao luxo de estragar o seu produto tão único, tão especial e que faça jus ao título de principal categoria do automobilismo. Uma Fórmula 1 com uma quantidade excessiva de corridas de rua pode se tornar um produto chato e que afaste o torcedor de fato, o apaixonado que aprendeu a amar essa categoria. Muitos desde criança, tem torcedores que acompanham há décadas, outros que estão começando agora, mas que no fundo, apesar de todo esse circo, toda essa superprodução que a Fórmula 1 tem atualmente, não pode deixar de lado o principal, que é o produto na pista, que são corridas emocionantes, com pontos de ultrapassagem, que foi o que tornou a Fórmula 1 especial. Então, só o futuro dirá quantas mais corridas de rua a Fórmula 1 julgará necessário ter em seu calendário, mas é importante que haja um balanceamento. As corridas de rua são importantes, têm o seu charme. Mônaco, por exemplo, essência da Fórmula 1, você pensa na Fórmula 1, Mônaco é uma das primeiras coisas que vem à sua cabeça, talvez Ayrton Senna ganhando provas em Monte Carlo, mas precisa ser balanceado, porque essas pistas novas que têm entrado no calendário recentemente, grande maioria delas são pistas travadas, que não permitem os carros explorar o seu potencial único de um Fórmula 1, de curvas de alta velocidade com ponto de ultrapassagem, caixa de brita, áreas de escape, espaço para brigas de verdade ferrenhas por posição. Então isso não pode ser negligenciado em nome apenas do comercial e do lucro, que a gente sabe que a Fórmula 1 tem crescido cada vez mais, mas se não tomar cuidado, pode aos poucos afastar o fã, o apaixonado, que foi quem ao longo de todas essas décadas tornou a Fórmula 1 o que ela é hoje. A principal categoria do automobilismo mundial. Então eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre este excesso de corridas de rua na Fórmula 1, da composição do calendário, e o que vocês pensam do futuro da Fórmula 1. Então, deixe-me ouvir vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela paciência, dê o like nesse vídeo, compartilhe, que ajuda muito com este novo projeto que está se iniciando. E mais uma vez,
Muito obrigado. Nos vemos em uma próxima oportunidade falando de Fórmula 1, de futebol, de beisebol, de futebol americano. Estaremos aqui falando sobre diferentes esportes, diferentes modalidades e será um enorme prazer tê-los aqui comigo neste novo projeto. Um grande abraço e até a próxima.